Eu tô vendo aqui que o som está perfeito, né, para a gente não passar do tempo. Iremos gravar essa webinar para a gente conseguir assistir depois. Outubro, para falar aqui do Outubro Rosa. Bom, pode passar essa tela. Sou enfermeira desde 2011. Sou daqui da Humanitária e Consultoria. A Humanitária sempre está promovendo essas ações mensais e falar do Outubro Rosa é sempre importante em todos os anos, né? Que a gente sempre está atualizando as informações e não podemos esquecer que somos disseminadores de informações para quem está presente, para os homens, para as mulheres. Pode passar a próxima, por gentileza. O câncer de mama, né? Quando a gente fala do câncer de mama, a prevenção e o diagnóstico precoce, eles salvam vidas. Entender como as atitudes simples podem fazer a diferença, pode fazer a diferença na luta contra o câncer de mama. Pode passar. O que que é o Outubro Rosa, né? A gente fala tanto do Outubro Rosa, movimentos internacionais. Ele realmente é um movimento Oi, tô internacional de, ouvindo. tá ouvindo? Perfeito. Ele de fato é um movimento internacional de grande impacto que busca conscientizar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Por que que a gente tem essa campanha no Brasil e no mundo? Porque a gente tem um alto índice de mulheres, né, quando a gente tem alta prevalência, a gente está falando hoje do segundo maior incidente nas mulheres, então é sempre importante conscientizar. Acredito que muitas mulheres que estão aqui presentes ou homens conhecem alguém próximo que já teve esse diagnóstico. Ele é uma iniciativa fundamental para aumentar essa conscientização e prevenção. E essas ações ela contribuem para a prevenção e diagnóstico precoce do dia a dia de cada pessoa. Pode passar, por gentileza. Trazendo um pouco da história do Outubro Rosa, ela iniciou-se em 1990 nos Estados Unidos, que foi uma campanha de conscientização que começou a promover e buscou promover o diagnóstico precoce. Devido, quando a gente começa uma campanha mundial, assim como Outubro Rosa, Novembro Azul, é porque a gente tem um alto índice, né, de pessoas que têm o diagnóstico e uma incidência de câncer. E promover essas campanhas quando a gente tem um grande movimento em um dado momento, a gente consegue concentrar, um número maior de pessoas realizando seus exames preventivos também. Em 93, o Congresso dos Estados Unidos oficializou o Outubro Rosa como o mês nacional da conscientização do câncer de mama. Então, nos Estados Unidos, essa campanha ela se tornou mais cedo, né, mais consciente em todo o mundo, né? Começou nos Estados Unidos essa campanha. Em 97, o Laço Rosa foi adotado como símbolo mundial da conscientização. No ano 2000, eventos ganham força, arrecadando fundos e promovendo a conscientização global. Em 2007, essa campanha em Nova York, ela iluminou todos os lugares de rosa, onde a gente reconhece hoje o símbolo, né, como rosa, aqui no Brasil também, em vários lugares iluminado, e não é só uma campanha bonita, a gente sabe que o Outubro Rosa, para muitas pessoas, remete dor, remete a algumas lembranças, mas é importante que essas pessoas que já tiveram essa dor, elas consigam conscientizar as outras pessoas que não tiveram, para que elas entendam que todas as pessoas têm esse risco, especialmente as mulheres. Os homens têm 1% de chance de ter o câncer de mama. A campanha em 2011, ela tem um impacto mundial muito mais forte e no Brasil ela se torna também muito mais reconhecida. Pode passar. Em 2002, no Ibirapuera, quando a gente fala de Brasil, né, ela se tornou reconhecida. Em 2002 começou esse movimento no Ibirapuera. Em 2008, teve a campanha que ganhou força em várias cidades do Brasil, e ao longo dos anos ela vem se fortalecendo cada vez mais forte. A gente percebe que a gente sempre tem essa conscientização em vários lugares do Brasil. E atualmente diversas ações e eventos vêm sendo realizados no Brasil
E a gente agora aqui também juntas para falar desse momento. Tem alguma coisa aqui na tela atrapalhando aqui. Isso. Pode passar. E o que que é o câncer de mama? É o tumor resultante da multiplicação anormal e desordenada das células da mama. Causas, elas podem ser causadas por alterações genéticas, sendo herdada aproximadamente 10% dos casos. Por que que eu sempre ressalto isso? Porque muitas pessoas que assistem uma palestra ou um bate-papo de Outubro Rosa, ou mesmo vê uma campanha de Outubro Rosa, sempre pensa: ah, mas eu não tenho esse risco porque eu não tive, minha mãe, minha irmã. É importante ressaltar que toda mulher tem esse risco. Então, o risco genético ele está associado somente a 10%. Por isso que é importante as campanhas e os nossos exames preventivos estarem em dia. Existem diversos tipos de câncer de mama, mas a gente não vai entrar em doença. Iremos focar aqui na prevenção e no diagnóstico precoce. Pode passar. Os fatores de riscos Quer que eu modificáveis. anote? Tem algum áudio ligado? É importante ressaltar os fatores de riscos modificáveis para o câncer de mama. Tudo aquilo que a gente pode modificar com os nossos hábitos. A gente entende que todos os nossos hábitos, eles podem levar a algum risco de saúde, especialmente Não, ao câncer o de meu não tá mama. obrigado, não. Os riscos que a gente fala que são os fatores modificáveis é hábitos alimentares. Uma dieta, ela pode reduzir esse risco? Sim. A atividade física é comprovada cientificamente que reduz esse risco? Também, ele reduz o risco não somente do câncer de mama, como até, como até 13 tipos de câncer de mama. É uma atualização da Sociedade Brasileira de Mastologia e Sociedade Americana de Mastologia. O tabagismo. Evitar fumar reduz o risco de diversos tipos de câncer, não somente o de mama, como a gente fala, o câncer de pâncreas, câncer de pulmão. Limitar o álcool contribui também com essa redução do risco. Problemas de saúde que eles são tratados de forma adequada, controle do diabetes, controle da hipertensão, que são riscos cardiovasculares, eles também reduzem o risco. Então, para a gente conseguir entender que são fatores modificáveis. Os fatores modificáveis, eles contribuem até 80% desse risco de câncer de mama. Quando a gente consegue mudar esses hábitos e entender, eles são os fatores mais importantes. Quando uma pessoa chega num consultório com diagnóstico de câncer de mama e ela tem hábitos que não são saudáveis, ela bebe, fuma, está acima do peso, é muito importante que ela consiga tratar os hábitos de vida dela, reduzir o peso dela, porque o câncer de mama ela vai conseguir curar, mas os fatores que ela tem aumentado, que são os riscos cardiovasculares, vai ser um dos maiores problemas. Então, ela vai precisar tratar tudo isso de forma a contribuir para que ela consiga curar esse câncer e também melhorar nesse pós-tratamento. Pode passar. Os fatores não modificáveis, né, para o câncer de mama, é aqueles fatores que a gente não consegue modificar. A gente fala que toda mulher tem esse risco e com o passar do tempo esse risco vai aumentando, que é a nossa idade, com o passar dos anos o risco de câncer de mama aumenta naturalmente. Mulheres acima dos 50 anos estão em uma fase de maior atenção, por isso que os exames, a gente tem ali uma frequência maior a partir dos 40 e a partir dos 50 anos de idade, esse risco vai aumentando cada vez mais. Histórico familiar. Mãe, irmã ou filha. A gente está falando de parentes de primeiro grau, são fatores que a gente não modifica. O que que vai diferenciar de outra pessoa? Iniciar os exames mais cedo. Se eu vou iniciar aos 40 anos, eu vou iniciar com 30, 35 anos, a depender da conduta do seu médico que já cuida de você. Genética, BRCA1, BRCA2. A gente ouviu falar muito desses fatores de genética, especialmente no caso da Angelina Jolie, que muitas pessoas conheceram, se tornou até mesmo uma polêmica que algumas pessoas concordaram ou não concordaram, né? Algumas pessoas nascem com genes
específicos que aumentam a probabilidade de desenvolver o câncer de mama. Esses genes, como o BRCA1 e BRCA2, funcionam como um código que carrega essa propensão. Então, foi feito alguns estudos genéticos e ela tinha ali um risco maior que 60%, e de forma, né, particular e muito bem pensado, foi tomada essa atitude realmente de fazer essa mastectomia radical, porque ela tinha um risco muito alto, né, mãe e irmã, então ela já nasceu com esse, digamos, com esse erro genético, né, no BRCA1 e BRCA2. Então é importante conhecer nosso histórico familiar também. Não, o plano de saúde hoje, SUS, não tem esse exame de forma gratuita, mas algumas pessoas preferem fazer para entender o seu histórico. Primeira menstruação ou menopausa tardia deve chamar atenção também. O médico tem um ponto de atenção que quanto mais tempo o corpo fica exposto aos hormônios femininos, maior o risco. É, primeira menstruação precoce e menopausa muito tardia são fatores a considerar esses riscos de atenção. E aqui a densidade da mama que eu não estou conseguindo enxergar que quando a gente fala de densidade da mama, ela não vai mudar o nosso fatores de risco, mas ela é um fator que a gente não consegue modificar. Então é importante a gente entender a detecção precoce, fazer a nossa mamografia independentemente dos nossos riscos não modificáveis, que são Também o pessoal fatores de falou atenção. que Pode passar a próxima. E os dados, né? Por que que é tão importante falar do Outubro Rosa? Por que falamos tantos disso, né? Quando a gente tem uma campanha de impacto mundial. O câncer de mama é a segunda doença que mais atinge as mulheres, né, no Brasil e no mundo. Ela está atrás apenas do câncer de pele, o não melanoma, que é um câncer muito comum. Em 2004, os dados sobre o câncer de mama no Brasil indicam uma projeção de 74 mil novos casos anuais até 2025, tornando o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres. Esses, esses números não é para a gente se assustar, mas é para a gente para chamar a nossa atenção o quanto que é importante e relevante a gente iniciar os nossos exames e cuidar, né, eu tô com meus exames em dia, fazer as perguntas que são clássicas. Como que estão os meus hábitos de vida? Como que eu estou cuidando da minha saúde para reduzir esse risco? Pode passar. Sinais e sintomas que não podem ser ignorados, caroços, né. Quando falamos de caroços ou alguns sinais e sintomas, é para que a gente possa conhecer o nosso corpo, eu falo sempre isso para homens e mulheres. Conheça as alterações do seu corpo para que você consiga também, de forma precoce, procurar ajuda. Caroço, geralmente endurecido, indolor, independentemente da sua idade, ou qualquer nódulo que seja persistente após a menopausa. Secreção anormal que pode ser sanguínea. Nem toda secreção sanguínea vai ser um câncer, mas é importante investigar. Pequenos caroços nas axilas, mais raramente pode haver pele avermelhada, aspecto de casca de laranja. Pode passar. Aqui tem algumas imagens, né, que é importante a gente entender assim, não vai ser um diagnóstico que a gente vai fazer através do aspecto da nossa mama, mas é importante a gente reconhecer as características da nossa mama e do nosso corpo, para que a gente possa procurar ajuda se a gente tiver alguma alteração. Fiz o meu exame, daqui 3 meses, estou com uma alteração que chama atenção, eu preciso procurar ajuda, porque tem algo no meu corpo que não tinha antes. Pode passar. O autoexame, quando que ele é indicado, afinal, numa média a partir dos 22 anos de idade, conforme vocês estão observando a imagem, é importante tocar nas mamas, mas sem apertar de forma exagerada, e tocando e deslizando, mais indicado durante o banho, sempre após o período menstrual, porque durante o período menstrual a mulher ela está muito sensível e ela pode identificar alguns nódulos, então estabeleça uma data por mês, um dia do mês após a menstruação, e para mulheres que não menstruam mais, fazer o autoexame em uma data fixa no mês também. Pode passar.
E a prevenção, pode passar. Mamografia anual, ela é para todas as mulheres, quando a gente fala de rastreamento. Ultrassonografia é um exame complementar à mamografia. Importante ressaltar que o ultrassom não tem o seu papel fundamentado no rastreamento. A mamografia é o único exame hoje que tem para rastreamento, não tem nenhum outro exame melhor que ele. Por quê? Porque a mamografia ela consegue identificar nódulos menores que 2 centímetros ou alguma calcificação, exames clínicos ou biópsia se necessário. E quando fazer a mamografia? Pode passar. A mamografia, ela é para todas as mulheres que nunca realizaram, nunca fiz a mamografia, vou iniciar os meus exames. A mamografia, ela vai ser feita para todas as mulheres, conforme o protocolo da Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos de idade. Nunca fiz, vou fazer a primeira vez, a partir dos 40 anos anualmente. Mas eu tenho um risco, eu comecei antes, não tem problema. Tem mulher que realmente vai começar a fazer aos 35 anos, mas para quem nunca fez, é aos 40 anos. Ela tem um critério diferente do Ministério da Saúde, que é a partir dos 50 anos, mas a Sociedade Brasileira de Mastologia diverge, porque a gente tem um número maior que 30% de mulheres que têm um diagnóstico de câncer de mama antes dos 50 anos de idade. Pode passar. O que reduz o risco, comentei no início, dos fatores modificáveis, que são a mudança do estilo de vida. O que eu posso deixar de mensagem principal, se eu puder deixar aqui, como a mensagem do Outubro Rosa, é a mudança do estilo de vida. Redução do peso. Por que que a redução do peso ela é tão importante e ela deve ser abordada? Quando a gente está acima do peso, estamos numa obesidade grau 1, 2 ou 3, nossas células estão inflamadas e a gente sabe que o câncer, ele se desenvolve através de uma resposta inflamatória. E a célula inflamada, ela pode ocasionar o quê? Um erro da célula, uma resposta inflamatória. A obesidade, ela não só piora o risco de câncer, como doenças cardiovasculares. Para mulheres que fizeram tratamento do câncer de mama, é extremamente essencial a mudança do estilo de vida, porque a mulher, depois do tratamento, ela tem uma fadiga crônica, que é importante a mudança do estilo de vida durante o tratamento, para ajudar durante o tratamento. Algumas pessoas têm acompanhado até a Preta Gil falando do tratamento dela, e foi altamente recomendável a mudança do estilo de vida e atividade física para que ela consiga se sair melhor durante o tratamento. Então, não tem como fugir da mudança do estilo de vida e da prática de exercício físico. E as mulheres, né, que realizam um tratamento de câncer de mama no pós, ela tem um alto risco de desenvolver um problema cardiovascular. Então, a atividade física, ela reduz esse risco em até 60%. É uma comprovação científica. Então, o que a gente pode modificar de estilo de vida é extremamente fundamental. E quando a gente consegue mudar esse estilo de vida e entender essa mudança, a gente consegue mudar a alimentação, ter uma prática regular de atividade física, consegue observar esse controle de peso, consegue também, além de reduzir, sair do grau de obesidade, evitar, hábitos, né, de cigarro, álcool, drogas lícitas e ilícitas. Então isso é comprovado e é importante que todos possam mudar esse estilo de vida. Pode passar. Por isso que a gente pode, considerar que a campanha de Outubro Rosa, ela de fato, ela é uma campanha que salva vidas e que conscientiza as mulheres, né. Então, mudança de estilo de vida e a realização dos nossos exames. Pode passar. Falando um pouco de mitos e verdades, bem brevemente, é importante sempre esclarecer, porque hoje a gente tem tantas redes sociais que é muito importante a gente entender o que é mitos, o que é verdade, para que a gente também tenhamos, né, informações de qualidade. Pode passar.
Câncer de mama aparece só em quem tem histórico familiar, isso é um mito, né? O histórico familiar, pode passar. O histórico familiar, ele está associado somente a 10% dos casos. Então, se alguém, isso ainda mais no passado se falavam muito disso. Se alguém falar, ai, mas é só para quem tem um histórico familiar. Não, hoje é só, a gente sabe que comprovadamente é só 10% dos casos. Pode passar. O câncer de mama é uma doença única? Pode passar. Isso aqui na verdade, é um mito, né? O câncer de mama, ele, assim como qualquer outro tipo de câncer, existem diversos tipos. Cada um vai ter uma terapia-alvo, alguns é imunoterapia, químio, rádio. Alguns tipos de câncer, eles é cirúrgico e de repente nem precisa mais de quimioterapia. Por isso que enfatizamos tanto o diagnóstico precoce. Então, cada tipo de câncer se desenvolve de uma maneira. Alguns são mais agressivos. Claro que tem algumas mulheres que sofrem mais do tipo mais agressivo, mas todos eles têm a probabilidade de cura. Pode passar. Desodorante pode causar o câncer de mama? Pode passar. Isso aqui realmente é um mito, ainda não tem uma pesquisa. Pode ser que no futuro se prove algo, mas a Anvisa, especialmente a Anvisa aqui no nosso território nacional, afirma que não tem essa relação. E uma curiosidade é que nos Estados Unidos esse mito também é bem frequente. Então, as pessoas ainda acreditam que pode estar relacionado. Algumas pessoas preferem usar um outro tipo de desodorante, mas não existe uma comprovação científica. Pode passar. Manter um estilo de vida saudável reduz o risco? É verdade, né? A atividade e a dieta equilibrada, ela reduz esse risco de câncer de mama e de diversos outros tipos de câncer. Uma curiosidade que é interessante, que no Japão há uma cultura muito forte de vida saudável, e estudos apontam que isso pode estar relacionado a uma menor incidência de câncer de mama em comparação com outros países ocidentais. A gente percebe, né, que existe uma menor incidência e, de fato, lá as mulheres, né, as senhoras, elas se mantêm num peso corporal mais adequado, têm uma alimentação melhor, e isso se observa nos dados e estatísticas, né, de redução de números de câncer de mama. Pode passar. Luciana, posso fazer uma pergunta? Ou é melhor deixar para o Claro, final? pode fazer, já está Tá. terminando. Então tá bom. Deixa eu te perguntar, você falou do desodorante. Eu já ouvi algumas pessoas falando a respeito da depilação a laser. Você tem alguma informação a respeito disso? Se a depilação Sim, a laser pode pode estimular o câncer de mama? não tem comprovação também. Pode manchar, algo assim, a pessoa pode desenvolver uma alergia, mas não tem uma comprovação. Tem pessoas que percebem o nódulo, ter sensibilidade da pele, mas Uhum. também não. Tá bom, obrigada. Ah, pode passar. Pode passar para o próximo, por gentileza. O câncer de mama tem cura? Finalizando sobre isso, tem cura, né? Eu até perguntei sobre porcentagem, teve pessoas que falaram, 60%. Não, a chance de cura ela é maior que 90%. A gente tem até hoje aqui a Ana Lia, né, para falar sobre isso que é tão importante, né? A gente falar o quanto de mulheres que são curadas e o quanto que é importante a gente ressaltar sobre o diagnóstico e a prevenção. Pode passar. Combater a desinformação é essencial para que a gente consiga também se cuidar e entender, né, quais são os nossos fatores de risco. Pode passar. Finalizando esse tema sobre o câncer de mama, é importante entender que o apoio às mulheres é importante, é fundamental e que esse apoio não pode findar quando a quimioterapia acaba, né? E a rede de apoio é um remédio tão potente quanto a quimioterapia. E desmitificar também que a mulher, ela não tem culpa de ter o diagnóstico de câncer de mama. Muitas mulheres se sentem culpadas devido ao diagnóstico. Pode passar.
E por que eu? Muitas mulheres se perguntam por que elas, né? Porque eu sou mulher, as células envelhecem e porque nada nos blinda de adoecer. Pode acontecer com qualquer pessoa. Pode passar. Eu vou falar aqui brevemente, né, sobre o câncer, os cânceres ginecológicos, porque a gente tem aqui a Angélica para falar, para a gente manter-se aqui dentro do nosso tempo. Pode passar. A gente vai falar aqui do câncer do colo de útero, né? O que que é importante a gente entender que dos cânceres ginecológicos, o câncer do colo de útero, ele é o mais frequente nas mulheres e o mais comum dos cânceres ginecológicos. Pode passar. E eu posso até fazer uma pergunta, né? Quando a gente fala de mitos e verdade, existe vacina para o câncer? Existe vacina para o câncer, mas nem todo mundo, eu acho que não está passando aqui a tela, mas nem todo mundo consegue responder essa pergunta. Mas a gente tem uma vacina que é muito importante e potente, que é a vacina do HPV, que é do câncer de colo de útero. Então, o que que é importante a gente entender sobre o câncer de colo de útero? É um câncer que é causado por HPV, que é relação sexual, que é uma chance maior que 90%. O nosso corpo, ele consegue expelir, na maioria das vezes, né? Quando a gente está com a imunidade em dia, a gente fala que tem mais de 100 tipos de HPV e o nosso corpo, ele consegue combater. Mas em algum momento ele pode entrar em contato e a HPV desenvolver, né, o tipo mais grave ali do câncer. E qual que é a prevenção para a gente entender sobre os cânceres ginecológicos? O câncer do colo de útero é o Papa Nicolau anual. E, se necessário, se tiver alguma alteração, alguns médicos já solicitam junto, que é a colposcopia, né? Então, a gente tem a citopatologia, que é o Papa Nicolau, e tem a colposcopia. Então, é importante manter esses exames em dia. A gente fala tanto do câncer de mama, a prevenção, é importante começar a prevenção, entender o diagnóstico precoce e o câncer de colo de útero também. É importante o diagnóstico precoce e entender o quanto que é importante a gente fazer os nossos exames preventivos, independentemente. Ah, não tenho 40 anos ainda, não vou começar os meus exames de mamografia, mas tenho que ir no ginecologista todos os anos, solicitar os meus exames. E para quem tem filhos e filhas, vacinem os seus filhos, né? Que as mulheres de hoje que estão sendo vacinadas serão as mulheres de amanhã que não terão câncer de colo de útero. No Brasil, a gente tem um número muito alto ainda de mulheres que morrem pelo câncer de colo de útero. Sobre esse tema que eu vou finalizar, vou entrar aqui a projeção da Angélica. Se conseguir projetar a da Angélica, deixa eu projetar aqui. Essa aqui já até passou, acabei falando sem a tela aqui mesmo. Pode projetar o da Angélica. Angélica, obrigada por estar conosco, por falar assim esse tema tão importante, né, que é aqui do Outubro Rosa, da saúde das mulheres. Eu vou passar aqui a palavra para a Angélica, a psicóloga. Acredito que a grande maioria já conhece a Angélica, que participa tão ativamente das ações com a gente aqui no time de gestão de saúde. Obrigada, Angélica. Imagina, Luciana, eu que agradeço, né, o convite, né, assim, vocês sabem o quanto eu adoro falar sobre saúde mental. Eu estava comentando agora há pouco com o David, né, a saúde mental está envolvida em todos os aspectos, né, seja só a questão da saúde mental, ou seja relacionada com a questão, né, da parte clínica, como no caso, né, do câncer de mama ou do câncer do colo de útero. Pode avançar, por favor. Então, né, só para reforçar, né, o Outubro Rosa
se encerra hoje com uma campanha de conscientização para alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção, né? Não só falamos mais agora de câncer de mama, mas mais recentemente, né, a partir de 2012, a gente começa também a falar, e agora, né, fortalecendo um pouco mais, lembrando as mulheres, alertando a respeito do câncer do colo de útero, como a Luciana já explicou, a parte preventiva, a parte clínica desse processo, dessa doença. Pode avançar, por favor. Então, a Luciana já trouxe um pouquinho aqui do conceito da história, né, do Outubro Rosa, e é importante a gente ressaltar que desde 2002, né, ela está instituída essa campanha de Outubro Rosa, essa é uma lei federal, né, que ela só foi reconhecida a partir de 2018, mas desde 2002 o Brasil vem trabalhando, né, conscientizando todas as mulheres em relação ao cuidado com a mama e agora com o colo, né, do útero, né, o câncer do colo de útero. Então, a partir de 2011, começaram as campanhas, né, em vários estados aqui do Brasil. Isso ajuda muito, porque muitas vezes a gente, na correria, né, no piloto automático, como eu costumo dizer, a gente acaba esquecendo, né? Não posso dizer que eu também não fui alvo disso, né, um momento ou outro da minha vida. Eu comecei um pouco antes dos 40 anos, né, falando um pouquinho pessoal, né, particularmente, né, da minha história. Comecei com 35 anos, tenho histórico tanto de mãe, tanto da parte paterna quanto materna, né? E aí a gente continua, né, num rastreio. Graças a Deus, até hoje está tudo bem, mas é importante a gente não delongar, né? Às vezes a gente acha que está tudo bem e acaba deixando para lá um ano, passa inteiro, porque voa o ano, né? As mulheres que estão aqui sabem como é que é isso. E a gente fala, depois eu vou, e acaba não indo, tá? Então, assim, quanto mais precoce é o diagnóstico, melhores são os resultados, né, do tratamento ser eficaz, tá? Então a gente tem que lembrar disso. A gente não pode colocar as outras coisas na frente da nossa saúde, não, tá? A publicidade adotou a cor rosa, né, como motivador das campanhas. A Luciana trouxe essa informação para a gente. E o primeiro momento em que foi trazido essa questão da cor rosa foi lá no obelisco do Ibirapuera, como a Lu comentou. O movimento surgiu em 1990, né, pela Corrida pela Cura nos Estados, né, em Nova York, e deu continuidade no mundo todo, tá? E a questão, né, do cuidado, né, da gente fazer, né, a autoanálise, né, colocando a mão na cabeça e deslizando a mão, apalpando o seio delicadamente, ele é importante, mas a gente precisa lembrar que às vezes as mulheres elas se apegam muito só ao autoexame e ele não é suficiente para fazer a detecção, né, do diagnóstico. O que vai fazer o entendimento disso é a mamografia e às vezes tem outros exames coadjuvantes, né, como ressonância e tudo mais, tá? Às vezes fazer punção também. Então a gente tem que ficar alerta, gente. Por quê? Porque às vezes a gente acha que, né, apalpar é o suficiente, mas não é, tá? A gente tem que ficar atenta porque e começar, né? Seguir a recomendação a partir dos 40 anos, mas a gente ficar atenta que se eu preciso fazer essa avaliação, eu preciso ir ao médico para que ele faça lá a prescrição dos exames, né? E me oriente direitinho, né? Por onde que eu devo começar, tá bom? Então, né, lembrando aí algo que é importante para a gente, é uma lei, né? Essa questão da campanha, né, do Outubro Rosa, é uma determinação, né, de uma questão federal, né, justamente para apoiar todas as mulheres. Então, vocês veem a importância. E se a gente chama a atenção para isso, é justamente por conta, né, do risco ser tão comum entre as mulheres. Pode avançar, por favor. Em 2024, o INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele estimou que haveria aproximadamente 66.289 novos casos de câncer de mama no Brasil, tá? Então, assim, a cada dia que passa, a gente sempre tem contato com uma colega, né, um parente ou alguém conhecido que adoeceu de câncer de mama. A OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ela destaca que o câncer de mama é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres e é a principal causa de mortes por câncer nessa população. Então, gente, novamente, o câncer, a Luciana trouxe lá 90%, né, de resultado com eficácia, né, de tratamento,
Mas para isso, quanto mais precoce, né, quanto mais cedo eu começar meu tratamento, melhor o resultado para mim. Então, a gente tem que ficar atenta nessa questão, tá? Embora menos frequente, a Luciana também trouxe, o câncer de mama também acontece nos homens, né? É bastante curioso que a gente nunca imagina que isso possa acontecer, né? Justamente pelo formato da parte física ali da estrutura do homem, mas é comum porque ele também tem mama, então pode adoecer sim de câncer de mama, sendo entre eles 1%, né? O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, representando cerca de 28% de novos câncer em mulheres, né? Então, é como eu disse, todos os dias tem gente sendo diagnosticada, né? Tendo a má notícia do câncer de mama. Pode avançar, por favor. Né? A gente traz as estatísticas, gente, não é para assustar as mulheres, não, né? É para alertar, é para ter um outro efeito, é para, na verdade, a gente estimular, incentivar o autocuidado, tá? Da mesma forma que saúde mental que a gente fala, muitas vezes na correria do trabalho, né, dos afazeres domésticos, de cuidado com os filhos, a vida acadêmica, a gente vai deixando sempre para depois. Então, a ideia não é assustar, né, ninguém aqui, mas a ideia é quanto mais a gente fala, mais a gente desmistifica, né, aquele assunto, mais a gente vai entendendo que tem muitas chances, muitas probabilidades, né, de um prognóstico positivo, né, de uma qualidade de vida durante o tratamento, tá? Então, o diagnóstico de câncer e o impacto emocional. Então, a gente começa a falar de dois assuntos aí que muitas vezes têm muito estigmas, né? O câncer, que as pessoas costumam, né, às vezes ficar até com vergonha de falar, isso já melhorou muito na sociedade, mas ainda tem pessoas que não falam que tem doença, né? Que em câncer eles falam, doença ruim, né? Eu tive um caso recente na família do meu marido, ela adoeceu a tia dele adoeceu de câncer, né? Do colo do útero, e ela e o marido dela resolveram não falar, eles falavam que era uma outra doença, falava que era uma doença que nem existia esse termo, perguntava para os médicos aonde eu trabalho, procurava na internet, né? Ela é madrinha da minha filha, eu queria levar minha filha para poder visitar, para poder conhecer. E, assim, a gente não sabia, né, se era uma doença contagiosa ou não, pelo que ele falava. Só que quando ela foi a óbito, né, aí a gente, né, ele até entregou, fez questão de entregar o atestado de óbito e lá estava dizendo, né, ela teve dois tipos de câncer, um do colo do útero e um outro relacionado à parte ginecológica, mas eu não me lembro o que que era, algo que é menos conhecido, né? E só depois que ela faleceu é que o esposo se deu conta, que é o tio mesmo do meu esposo, né? Ele se deu conta que ele deveria ter incentivado ela a falar, porque durante 4 anos ela se escondeu, ela se isolou, ela ficou sozinha, né? Não sei se esse era o desejo dela, mas ele poderia ter incentivado ela para quê? Para que ela tivesse rede de apoio. Porque da mesma forma que a gente pensou, como ele comentou, né, que era uma doença que podia ser contagiosa ou não, para a gente não visitar, ela ficou sozinha com ele, né? Ele está, né, hoje no seu processo de luto, isso faz menos de 6 meses, né? Mas isso ainda está muito relacionado com o estigma, que a pessoa tem uma fraqueza, que a pessoa ela não, né, não é forte o suficiente para lidar com as questões da vida, e isso não tem nada a ver, gente, isso não é uma verdade, e infelizmente estigma também adoece, também acomete a saúde mental, né? Às vezes as pessoas demoram a procurar ajuda justamente com esse medo, né, da sociedade rotular, estigmatizar, né? Então, quanto mais a gente fala, mais explora esse assunto, mais a gente vai entendendo e vai colocando, né, por terra que isso né, não adianta a gente falar de uma forma, como é que eu posso dizer, fantasiosa, né? Porque a gente vai criando mais paranoias ainda, mais preocupações que não são verdades, tá? Então, achei bem legal, Luciana, você trazer aqui os mitos e verdades, porque, de fato, a gente fica muito acomodado nas fantasias e muitas vezes a gente acaba deixando de pedir ajuda por conta de colocar a fantasia na frente.
Então, além de representar uma ameaça à vida, né, o câncer de todos os modos, né, e o da mama e do colo de útero também, muitas vezes é associado a esses estigmas que eu contei para vocês. As pessoas que adoecem, né, de câncer, elas têm incerteza sobre o futuro, né, têm medo de recidiva. Eu acompanhei uma paciente em que ela fez tratamento de 1 ano e meio, né, fez quimioterapia, teve que cortar o cabelo, e assim, é gostoso porque a gente vê o processo, né, do cabelo crescendo, do tratamento, da pessoa se recuperando, né, da questão clínica e física ali. Mas ela ficou com uma marca muito grande, uma sequela dessa doença do câncer foi a ansiedade, né? Ela tinha uma angústia muito grande da recidiva da doença. Então, assim, quando eu encontrava com ela, eu já abria a porta, já via aquela carinha de choro. Ela vivia constantemente chorando, né, com ansiedade, gerou depressão, e hoje ela faz tratamento da depressão e não mais do câncer, né, faz todo o cuidado, né, o acompanhamento a cada 6 meses, e aí vai ampliando, né, a distância do tratamento, depois 1 ano, 1 ano e meio, assim por diante, mas hoje ela faz tratamento da depressão. Por quê? Porque ela acabou não contando para as outras pessoas, não teve uma rede de apoio, misturada com as fantasias que ela tinha em relação à doença, mesmo tendo um prognóstico super positivo e ter sido curada, ela hoje ela adoeceu de depressão por conta do medo da recidiva, tá? Então, gente, a gente precisa tomar cuidado quando a gente está cuidando, né, do câncer, a gente também se preocupar, né, com a nossa autoestima, né, com a nossa mente, né, não abandonar os cuidados com o estilo de vida, como a Luciana falou, porque a alimentação, ela traz nutrientes para que o nosso organismo tenha hormônios do bem-estar, para que nos deixe um pouco mais positiva, com mais esperança, né, com mais expectativa de vida, para a gente seguir o nosso tratamento, porque não é fácil mesmo. Quem já passou, né, sabe dizer, a família que já acompanhou sabe dizer o quanto é árduo para todos, não só apenas para o paciente, né? Os tratamentos eles são angustiantes, né? A quimioterapia, ela pode causar fadiga, pode causar diarreia ou constipação, ela pode causar mal-estar, dor de cabeça, ela pode causar queda de cabelo, né? Então, vocês veem, tudo isso ela vai impactando a vida da pessoa, não só na parte física, mas também na parte emocional, porque vai prejudicando a autoestima da pessoa, a autoconfiança da pessoa. Às vezes, né, com a radioterapia, também a pele fica prejudicada, né, muda de cor, né, quantas mulheres vai atender, elas falam, minha mão tá, né, os dedos ficam mais escuros, né, então, em cada organismo tem uma reação diferente, né, mas com o suporte, com redes de apoio, tudo isso é possível, né, se passar e de forma mais leve. Então, a gente precisa entender que aquela pessoa que está em sofrimento com um diagnóstico, né, de câncer, ela vai enfrentar dor constante, né? Ela vai passar por desafios no tratamento dela. Tem pessoas que não têm enjoo, tem pessoas que têm. Então, como eu disse, é muito de acordo com cada diagnóstico. Eu lembro que eu acompanhei duas pacientes, né? Elas eram amigas e tiveram a má notícia, né, no mesmo período, na mesma época, e ela estava mais abatida, né, chateada, né, conversava, mas conversava pouco, fiz o atendimento para elas, né, na internação, no leito, e a outra estava um pouco mais esperançosa com o seu tratamento. Mas essa enfermeira que estava mais triste, ela começou a ter rede de apoio, né? O esposo, os filhos iam visitar, os colegas, né? E ela começou a se sobressair nesse processo do tratamento dela. Se recuperou mais rápido do que a outra paciente, e hoje ela é assim, ela é a minha referência para poder conversar com outras pacientes que às vezes querem participar de grupos, né? De automotivação a respeito do tratamento. A outra paciente, hoje ela está curada também, mas ela demorou muito mais, acho que ela levou 2 anos, né, depois para se curar, demorou mais para voltar ao trabalho. Então, olha o quanto a gente cuidar da nossa saúde mental em qualquer momento da nossa vida
né, causam um impacto positivo e não só negativo, tá? Então, a pessoa que estava mais mobilizada, né, por não ter tido uma rede de apoio tão ativa, proativa, né, ela acabou se desanimando, né, e acabou adoecendo, não só, né, no caso do tratamento que foi mais difícil, porque ela sentia muito enjoo, o espaço entre a quimioterapia acabava sendo mais prolongado, isso prejudicava o tratamento. Então, olha quantos detalhes que tem, né? Então, por isso que é importante, cada ajuda, né, é um avanço na vida daquela pessoa, tá? Então, a gente sabe, né, que o tratamento, ele impacta, sim, na vida da pessoa, né, muitas delas têm que fazer a remoção da mama, ou a remoção parcial da mama, e isso mexe, né, com a cabeça da mulher, porque está mexendo com a feminilidade dela, né, com o fato dela se achar mais atrativa ou não, dela se achar mais feminina ou não, né, ou que as outras pessoas vão pensar a respeito dela. Então, olha né, quantas fases tem essa doença, tá? Inclusive, o câncer, ele é entendido dentro da psicologia que é um processo de luto, né? Por quê? Porque a pessoa, ela perde, né? Ela pode perder, né? Que nem todas acabam passando por essas fases, mas ela pode perder a questão não só da saúde, mas da autonomia, né? De sair, resolver suas coisas, né? Pode ter que por conta do tratamento, não conseguir trabalhar, fazer uma pausa pelo INSS, muitas vezes ela tem um prejuízo financeiro, isso impacta muito, né, na sua qualidade de vida. Ela pode ter uma perda da identidade, porque, né, imagina, o cabelo cai, começa a enjoar, a pele fica mais pálida, porque podem ter anemia, né, porque é muito forte a quimioterapia, a radioterapia é muito forte, então tem uma mudança ali na aparência, e da questão dos planos futuros. Muitas vezes ela vai ter que, né, abdicar momentaneamente ou prolongar um pouco mais o sonho, um planejamento que ela tinha ali. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração para amparar essa mulher que está, né, com diagnóstico de câncer, tá? Então, a questão, né, somando todos esses aspectos, né, esses fatores físicos e emocionais, muitas mulheres podem adoecer, né, de ansiedade ou depressão, como eu contei para vocês o caso, né, dessa paciente que eu tinha. Hoje ela está um pouco melhor, mas ela ainda continua o tratamento, porque de tanto ficar ansiosa, né, vai voltar, vou ter recidiva do câncer, ela acabou tendo uma depressão, né, que é chamada de depressão por ansiedade, por antecipação, tá? Pode passar, por favor. Pode passar, pode dar enter, por favor. Então, qual é a rede de apoio? Tanto homens, né, quanto a família ou amigos, né? Estar presente, disponível para ouvir a paciente, pode proporcionar conforto. Muitas vezes a simples presença de um familiar pode reduzir a ansiedade, né? Eu tive paciente que fala, ai, minha mãe vai vir para casa, vai ficar comigo. Isso já deixava aquela carinha, aquele semblante mais animadinho, né? Palavras de encorajamento, né? Podem ajudar com a autoestima da pessoa. Então, você vai conseguir, eu estou aqui, vamos juntos. São palavras que a gente pode falar para poder ajudar a pessoa, né? Tarefas domésticas. Muitas vezes a mulher está tão fadigada porque realizou uma sessão de quimioterapia e aí no dia seguinte tem que limpar a casa ou levantar para fazer comida para o filho pequeno. Então, a gente precisa dar esse suporte também para que ela consiga se concentrar no seu tratamento e não ter que ficar fazendo atividade para as outras pessoas, tá? Muitas vezes a mulher que tem crianças que são dependentes, às vezes até a vizinha pode dar esse suporte. Acompanhamento em consultas, acompanhar a paciente, né? Então, o marido pode, né? Não é se oferecer, quer que eu vá, né? Eu vejo que tinha aqui o Vitor, né? O Vinícius, tinha o tinha mais homens aqui, né? Os homens podem dar suporte para essas mulheres, não precisa ser só a esposa, né? As suas mulheres, mãe, né? Sobrinha, parente, dá esse suporte para elas, né? Acompanhando, né? Perguntando, você quer? Porque às vezes a mulher também não quer. Eu atendi um rapaz essa semana e ele falou que a esposa. Eu falei, você não quer que eu te dou um atestado para você ir para casa? Sua esposa tá, né? Fez uma cirurgia, ela tem câncer no cérebro, né? E aí ele falou, não, ela que pediu para ir sozinha, ela não quer que eu fosse, ela disse que já saiu e que vai me contar quando eu chego em casa. Então tem casos e casos, né? Mas não custa a gente se oferecer e colocar, né, a dispor. Pode avançar, por favor. Estou encerrando já.
diálogo aberto, né? Então, falar às claras, igual o caso, né, dessa tia, né, do meu esposo, né? Eu fiquei muito chateada, porque ela era madrinha da minha filha, super querida, e a gente não conseguiu, né, se despedir dela, porque a gente achou, como o esposo tinha dito, que era uma doença contagiosa. Então, assim, ele se arrependeu, ele entendeu depois, né? Mas não precisaria ter passado por tudo isso sozinhos, só os dois. Pode avançar, por favor. Né? Participar de atividades relaxantes e prazerosas, né? Encaminhamento para grupos de apoio. Eu ia trazer aqui, mas eu tive um problema com o meu celular, eu pedi as informações, estava procurando em todos os lugares aqui. Tem uma empresa em São Paulo que ela ensina as mulheres a fazer maquiagem, tem quando, né, perde os pelos, né, o cabelo também perde o pelinho, os cílios, perde a sobrancelha, e elas ensinam a fazer até a sobrancelha por maquiagem, né? Porque no período da quimioterapia não pode fazer o design, né? Então, o que pode é a maquiagem. Tem alguns modelos que até os médicos eles acabam liberando, porque hoje tem vários tipos de design de sobrancelha, né? Que usa química, que não usa. Então, tem né, no caso de quem não pode, né? Que é contraindicado, a pessoa pode fazer a maquiagem para elevar a autoestima. Tem também, né, as ONGs que tem o cabelo para doar, para poder fazer a peruca, tá? Então tem uma série de ONGs, de campanhas que ajudam a mulher nesse estado. Hoje mesmo, estava vendo ali na Globo, estava anunciando, né, uma mulher que teve câncer há alguns anos, hoje ela é costureira, ela faz blusas, né, roupas para a mulher, ajudando para que ela tenha conforto na hora do tratamento. Então, é uma blusa aberta aqui, é uma blusa aberta aqui para poder fazer injeção aqui, né, para poder não é portocate, o que é? Catéter, né, enfermeira? O catéter, né? Então, assim por diante. Então, isso já ajuda, traz um pouco mais de conforto para aquela mulher, tá? Encaminhar também para grupos, né, de cuidado com a saúde mental, e os homens, né, como a gente já havia falado, incentivar que as mulheres façam seus exames preventivos, né, afinal, ela é muito importante para ele, então, quanto mais eles incentivam, mais elas colocam isso em prática. Pode avançar, por favor, Lu? E aí, uma mensagem para vocês, né? Para acreditar em si, a gente tem a capacidade de resiliência, de superação, né? É claro que com redes de apoio a gente consegue muito mais e ir muito mais longe. Era o que eu queria falar para vocês a respeito de saúde mental, né? Nesse mês de outubro, né? Do câncer de mama e do câncer do colo de útero. Obrigada. Tá desligado, Luciana, seu fone. Agora iremos entrar com a Ana Lia, que é uma das protagonistas aqui. Cadê você? Tá me ouvindo, Ana? Deixa ela dar um oi aqui. Tudo bem, Ana? Deixa só ela responder aqui, que eu vou fazer algumas Oi, perguntinhas. tá me Oi, ouvindo? ai, que legal que tô aqui. Se você quiser abrir, tá, a câmera, se sentir bem, a Ana, ela vai compartilhar aqui um pouco, né, algumas perguntinhas para a gente não passar tanto, né? Espero que você esteja bem e agradecer aqui. Eu estou vendo ela aqui, algumas pessoas já estão vendo, estou vendo você aqui. Agradecer aqui em nome da Humanitária Consultoria, né? A gente tem esse é um tema que é bem intenso, né, Ana? Tem bastante ações. Se a gente for falar sobre o tema Outubro Rosa, a gente tem o dia todo para falar e agradecer, né, todas as pessoas que estão presentes, homens e mulheres, aqui em nome da Humanitária. Ana, gostaria de fazer algumas perguntinhas para você. Se você quiser, a Ana é enfermeira, né, Ana? A Ana é Sim. enfermeira, ela já teve o diagnóstico do câncer de mama. Ela faz todas as campanhas, né? Ela é uma das mulheres que já passou por esse momento de dor. E em outubro ela gosta mesmo de falar do tema, porque ela entende que isso é muito importante. Ela realmente
deixar essa dor dela aí de lado e conscientizar as mulheres. Eu vi aqui que travou, não sei se foi para mim ou se foi para todo mundo que travou ela. Ah, voltou. Ana, eu poderia fazer vou fazer a primeira pergunta para você. Sim, Você claro. poderia compartilhar um pouco sobre como descobrir o câncer, assim, se você puder falar, né, brevemente, claro, para a gente conseguir fazer as perguntinhas para você e quais foram os seus primeiros sintomas, né? Até mesmo compartilhar a idade, né? Porque muitas pessoas ficam, quando eu tô mais velha, a gente comentou um pouco aqui, na prevenção e diagnóstico precoce, se você puder falar um pouco. Obrigada. Uhum. Primeiro eu quero, boa tarde, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o convite para você, Luciana, e de todo o time humanitário. Obrigada pela confiança, pelo convite, tá? Como você disse, eu sou enfermeira no SUS. Eu descobri um câncer de mama com 36 anos de idade. Hoje eu tenho 48 anos. Eu tinha um filho de 1 ano de idade na época, e para mim foi tudo um susto. Um susto, porque mesmo eu sendo da área da saúde, eu confesso que eu não tinha o hábito que eu tenho hoje de fazer o autoexame, de me tocar, de conhecer o meu corpo. Por isso, eu tenho tanto prazer de colaborar, de falar sobre o assunto, de disseminar a informação da prevenção, de algo que fala tanto sobre a minha vida. Então, assim, com 36 anos de idade, o meu filho, com 1 ano de idade, eu descobri o câncer de mama por um acaso, numa brincadeira com ele, que me tocou fortemente na mama direita, e nesse toque eu senti uma forte dor. Foi aí que eu fui para frente do espelho, olhar a minha mama, tá? A anatomia das mamas, e eu vi que uma delas, a mama direita, estava um pouquinho alterado, com um caroço, com um nódulo do tamanho de um grão de ervilha. Para minha sorte, eu já atuava na saúde e imediatamente no dia seguinte que eu comentei o que havia ocorrido, o médico que trabalhava comigo, o ginecologista, solicitou uma mamografia pela primeira vez. Essa mamografia veio BIRAD 5 e com carcinoma in situ, para minha sorte, né? Então, assim, eu costumo dizer que o meu filho, com a sua inocência, salvou a minha vida, porque foi a partir daí que eu descobri que começou tudo, inclusive a principal dificuldade, né? O estigma que paira sobre a doença, o confronto, o abalo da autoestima, um tratamento complexo, cheio de riscos e efeitos colaterais, que assusta qualquer mulher. A autoestima vai Exatamente. lá embaixo. E eu sempre ressalto, é aí que vocês têm que entrar, homens, é aí que vocês têm que ser participativos e entender a importância do acolhimento às suas esposas, às suas parceiras, aos seus familiares. Então, assim, segure a sua mão e não solte, tá? Em nenhum momento do meu tratamento eu me senti vítima, eu me vitimizei, eu me isolei, tanto que falo abertamente sobre o assunto, porque eu acho que é necessário para mulheres que nesse momento estão passando por o que eu passei, porque eu sei que não é fácil. Sou profissional da saúde, mas eu já estive do lado de lá, o lado do paciente oncológico, como paciente oncológica, conhecendo as suas dores, e posso te garantir, não é fácil. A prevenção é sempre a melhor solução. E Pode Ana, falar, Lu. eu ia falar, vem de encontro ao que você está falando, né? Que eu iria perguntar aqui quais foram os maiores desafios, né, que você enfrentou. E você comentou comigo também algo que eu achei importante, que foi a mudança do estilo de vida. Muito se fala que a mulher, quando tem esse diagnóstico e consegue se superar, ela se torna uma pessoa melhor. O que que você tem para falar disso, desses desafios, dessas mudanças e de fato você se considera assim alguém melhor? Porque você teve o diagnóstico muito jovem, né? Você comentou aos 36 anos, certo? Foi 36 anos, né? Sim. Legal. Então, esse diagnóstico precoce na minha vida, toda essa batalha, para mim foi essencial. Essencial, hoje eu vejo como crescimento, crescimento profissional, um amadurecimento como mulher, como pessoa, mudança do estilo de vida, valorizar muito mais a minha saúde.
Hoje eu me alimento muito melhor, eu controlo o meu peso, coisa que eu não me preocupava antigamente, antes de tudo isso acontecer. Então, a minha vida mudou para melhor, sim. Acho que foi, eu acredito que foi um sofrimento necessário na minha vida, de mudança pessoal e profissional, porque no momento em que eu iniciava sessões de quimioterapia e radioterapia, nesse mesmo momento eu iniciei uma graduação de enfermagem para me manter ocupada, porque eu acredito que a educação liberta, e isso foi essencial para mim estar aqui hoje. Coragem. Perfeito. Ana, e que conselhos, né, você daria aqui para as mulheres, né, para os homens, quando a gente fala dos homens, né, a gente falou muito disso, os homens têm 1% dessa chance, né, de ter o diagnóstico precoce. A gente sabe que durante o tratamento de várias doenças, mulheres, elas precisam desse apoio, da rede de apoio, que não Sim. pode findar após a quimioterapia, mas se você puder dar esse conselho para as mulheres que estão aqui presentes, né, muitas vezes eu vou numa empresa e a pessoa fala: "Ai, se eu tivesse escutado isso ano passado, agora eu estou me tratando do câncer", e não é uma sentença de morte, né, falei Sim. 95% de chance, e somos mulheres e não podemos nos sentir culpadas por ter o diagnóstico, certo? E Sim. você, com a sua experiência e vivência e toda a conscientização, que mensagem você pode passar nesse sentido de prevenção, né, de conhecer o corpo, de não ter medo? O que que você faria, assim, nesse momento? Com o meu conhecimento de hoje na área da saúde, eu te falo que a gente sabe que o câncer tem cura, né, o de mama e vários outros, mas que no momento, como paciente, quando o paciente recebe essa notícia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o medo de morrer, né? É o medo da morte, principalmente quando é mãe, como eu fui. Então, assim, para você mulher que está passando por isso, o que eu posso te dizer da prevenção é o seguinte: se priorize. Isso é uma necessidade. Faça os exames de prevenção anualmente, tá? A prevenção é o maior abraço íntimo que podemos oferecer a nós mesmas. Então, a gente precisa se priorizar, sim, sempre. Perfeito, perfeito, Ana. Aqui tem a questão da experiência, né, essa última pergunta para você. Como que essa experiência mudou sua perspectiva de vida? Acredito que total, né, nenhuma pessoa quando eu percebo Sim. que quando você está fazendo os seus vídeos, né, de prevenção, diagnóstico precoce, ninguém imagina que você teve diagnóstico, né. E como que isso mudou os seus hábitos? Você de fato conseguiu mudar seus hábitos de vida? O que que você achou que foi mais importante nesse tempo de mudança? Sim, mudei completamente meus hábitos de vida, como eu falei, mudei os meus hábitos alimentares, eu controlo o meu Sim, peso, mudei o que me deixava infeliz pessoalmente. Durante todo o processo do câncer, várias coisas pessoais aconteceram na minha vida. Então, no momento, naquele momento doloroso, houve separação, houve muitas coisas com um filho pequeno. Isso me motivou, isso me fortaleceu, isso me tornou a mãe que sou hoje, a mulher que sou hoje, tá? Eu entendi que precisava passar por tudo aquilo, até por um casamento que não deu certo, até por para mim ter a rede de apoio que eu tenho hoje, uma rede de apoio maravilhosa, que é a herança do meu ex-marido. Então, assim, eu sou a paciente, que já fui a paciente, né? Que é um acompanhamento que não tem fim, né? A gente tem cura, mas a gente tem sempre que estar acompanhando. Mas que eu enxergo isso como grandiosidade na minha vida, de verdade. Eu sou muito melhor, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu sou mais grata por tudo. Eu sou mais grata pela vida. Eu valorizo mais a minha vida. Eu valorizo coisas que eu achava que não tinha tanto valor. Então, perfeito. eu sou extremamente grata a Deus por estar aqui hoje, por estar conversando com vocês, por estar dividindo a minha história com milhares de mulheres que, assim como eu, foram vítimas de câncer de mama e muitas outras que estão passando por isso. E eu sei que me ouvir ajuda muito, porque um dia já me ajudou ouvindo alguém, o relato de alguém. Então, se cuide, mulheres. Se cuide, se ame, se priorize, tá?
Se priorizar é necessário. Eu fiz isso e deu certo e vai dar com você também. Ai, Tudo obrigada. podemos, né? Não, perfeito. E você conseguiu um tempo na sua unidade de saúde, né, para falar com a gente. A gente fala sempre do diagnóstico precoce, mas trazer um relato real de alguém tão saudável como você atualmente, para mim, é muito importante, né? Entender, não ter medo, né, do diagnóstico precoce. A gente pode ter, mas podemos nos curar. E se você conhece Sim, alguém, né, Ana, poder conseguir ajudar, verdade. né, Ana? Sim, Aí, eu tenho a sorte de trabalhar na área da saúde e ter gestores, líderes que abraçam a minha a causa, causa. que Legal. conhecem a minha história e que sabem a importância que é disseminar essa informação da prevenção. Então, eu tenho total apoio dos meus líderes, por isso estou aqui com vocês, em horário de trabalho, viu? É muito bom. E você consegue ajudar também as pacientes que têm esse diagnóstico, né? Porque ver você bem, mas você passou um turbilhão de emoções que todas as mulheres passam, né? Mas mostrar Sim, essa mensagem positiva é o que é mais importante. verdade. Agradeço você e a sua disponibilidade de estar conosco. Se alguém tiver alguma pergunta, Eu que agradeço a Angélica confiança. Angélica e todo mundo, eu agradeço a cada um de vocês que estiveram presente com a gente. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada pela confiança. Obrigada. Parabéns, Obrigada, viu, Gabi. Ana, pela superação, viu? Obrigada, Orgulho. Angélica. Um Viva, beijão. viva a Obrigada. vida, mulheres. Sejam felizes. Viva. Obrigada. A felicidade é muito importante. Obrigada. Verdade, sempre. Ela tem um potencial de cura. Obrigada, pessoal. Vai ficar gravado e vocês podem compartilhar. Compartilhem essas informações. Vamos compartilhar a vida e a alegria. Obrigada, Ana. Sim, sim. Sempre. Alguém vai querer fazer alguma pergunta? Será? Acredito que não, ó. O pessoal tá saindo aos poucos. Ah, então tá bom. É quando tá gostoso, né? Daí as pessoas vão ficando. Então tá bom, fico à disposição. Obrigada, Ângel, como sempre. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Um abraço.